Bom, professor Cortella, muito obrigado por atender o nosso convite, né? A gente falar um pouquinho sobre inovação na educação básica. E eu já começo logo colocando uma pergunta para o senhor. A escola deve preparar os alunos para o futuro, mas a gente percebe que muitos pais ainda desejam aquela educação que eles tiveram. Isso não seria um contrassenso nesse mundo hiperconectado que nós vivemos? O que o senhor acha disso, professor? Eu estava outro dia no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, e ao pousar, voltando para minha casa, o taxista me reconheceu por conta de atividade de rádio e televisão, e aí disse: o senhor que é educador, que é professor, o senhor não acha que o que está faltando agora para essa juventude é surra? Não é aquilo que a nossa geração teve, gente como o senhor e eu, que apanhávamos, que os pais eram rigorosos, que a gente não tinha direito mesmo de abrir a boca. Eu falei: olha, tem uma certa dificuldade nesse raciocínio, porque quase todo mundo que hoje no nosso país tem dificuldade em relação à decência, à ética, à ação, à atualização, passou por esse tipo de educação, isto é, apanhou. Isto é, outra pergunta, se assim é, como é que não deu certo? Ele disse: ué, mas deu certo. Eu falei: como deu certo? Há muitas coisas que serviram em outro tempo e que agora não servem mais. Uma das coisas que hoje está anacrônica é um modo determinado de fazer educação escolar ou a educação em geral. Não é que ela é absolutamente descartável, mas coisas da escola hoje estão fora do tempo. A educação escolar, ela passa por processos que são alteráveis no seu modo de ser. O que significa que quando algum colega nosso, e você e eu já ouvimos isso, dizer os alunos de hoje não são mais os mesmos, é algo absolutamente evidente. Maluco até, alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 20 anos ou há 30. Não significa que vá se descartar o que a escola já fez em outros tempos. Inovação não é apenas a criação do inédito. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. E tem coisas que vieram da escola e da educação escolar do passado que têm presença hoje, mas outras não mais. Quando a gente olha o que veio do passado, é preciso separar aquilo que é tradicional daquilo que é arcaico. Arcaico é o que vindo do passado não tem mais lugar. Tradicional é aquilo que vindo do passado tem lugar agora. Por exemplo, o que é arcaico no passado da escola? O autoritarismo. O que é tradicional, isto é, tem que ser levado adiante? A autoridade docente. O que é arcaico? O conteudismo. Imaginar que só se deva fazer com que haja uma memorização de informações. O que é tradicional? Atenção aos conteúdos. Há coisas que vêm de lá e que precisam ser deixadas lá. E, portanto, não tem de ver. E outras a gente tem que carregar agora. É estranho que pais e mães, por exemplo, suponham que aquilo que serviu em 1970, 1980, tem agora a mesma forma de execução. Paulo Freire dizia algo especial. Ele dizia: fazer como eu fiz não é fazer o que eu fiz, é fazer o que eu faria se eu estivesse agora nessa situação. Quando Paulo Freire levanta essa ideia, ele coloca uma perspectiva que é muito séria. Isto é, não é repetir, mas é dar atualidade àquilo que está agora. Nesse sentido, o mundo, especialmente o mundo digital, ele é muito recente no nosso cotidiano. Quando nós observamos a geração que nasceu já no século XXI, ela nem imagina que um pouco antes dela nascer, uma série de coisas que são óbvias hoje no nosso cotidiano, em termos de informação, de conexão, de simultaneidade, de instantaneidade, elas até há 20 anos não tinham presença. Portanto, a alteração da mentalidade de nós que temos mais idade, ela é um pouco mais lenta do que aqueles que estão agora. Daí a necessidade de nós compreendermos para poder alterar. Inovar, repito, é dar à tua cabeça e à minha uma forma de vitalidade que ela pode perder se ela, em vez de no passado ter raízes, tiver âncoras. E professor, aproveitando nesse momento que nós vivemos digital, como você fala, dessa atualidade, como tratar essa questão dos hábitos digitais dos alunos para que não interfiram negativamente nas salas de aula? Toda tecnologia, ela tem um caráter distrativo. Ela não é apenas informativa e nem apenas formativa. Ela tem uma natureza distrativa. Uma parte de nós, em qualquer idade, usa a tecnologia como distração. A ideia de distrair, isto é, de tirar aquilo que está segurando, de tirar o foco,
ela é escolhida quando ela é para o lazer. Quando ela tem a finalidade de ser, né, um instrumental de natureza pedagógica e uma forma didática também dentro da relação ensino-aprendizagem, a tecnologia ela precisa estar voltada para aquele objetivo. Quando eu era menino e estava na escola, eu não podia levar gibi, como se chamava na minha cidade, né, para dentro de sala e ficar lendo durante a aula. Né? Eu não podia levar numa revista, eu não podia levar num rádio de pilha, né, que existia, a gente colocava um fone de ouvido, a pilha, né, para ficar ouvindo durante a aula. Se poderia dizer, mas aquilo era uma ferramenta de informação, mas não naquele momento, naquela situação. A gente tem uma multiplicidade, né, de materiais à disposição do trabalho pedagógico. A tecnologia, ela é um deles. Nós não podemos imaginar, né, nem uma informatolatria, que é a adoração do mundo digital, e nem uma informatofobia, que é o pânico em relação ao mundo digital. O fato de alunas e alunos, por exemplo, se habituarem a esta forma de presença da digitalização, né, e da virtualização do mundo, não nos obriga a fazer só isso. Haja vista que um show, por exemplo, não é apreciado apenas porque ele tem uma tecnologia intensa. É só nós observarmos como algumas bandas, de vez ou outra, quando querem inovar, fazem apresentações unplugged, né? Assim como, por exemplo, muita gente participa, né, de uma palestra que é feita de um modo que é antigo, mas não é velho, que é uma exposição, que pode usar material tecnológico, fontes, plataformas, ou não. Nesse sentido, não é a tecnologia que moderniza uma cabeça pedagógica. É que uma cabeça pedagógica não recusa a tecnologia quando ela é necessária. E ela é necessária em vários momentos, mas não é necessária o tempo todo. O futuro, não obrigatoriamente, está marcado por uma dependência de natureza tecnológica. Isso significa que cabe aquilo que for o necessário para que aconteça a intenção da aula. Se é o uso de material, se eu tiver alguém com um mobile em sala de aula, todos os alunos com suas plataformas digitais, se aquilo for para aquela finalidade, ótimo. Se for para distrair, aí sai da rota, perde o foco. Professor, a gente tem falado muito sobre inovação na educação, né? Ultimamente acho que é um tema muito em voga. E quais os principais desafios e oportunidades que o senhor vê para as famílias dos alunos também se envolverem nesse movimento? Eu vou dizer algo que parece óbvio, eu gosto sempre de repetir isso. Nós temos de lembrar que todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. Todas as pessoas na história viveram na era contemporânea, o que significa que meus alunos, minhas crianças, meus filhos, meus netos são meus contemporâneos. Significa que um pai e uma mãe têm o seu filho de 6 anos como seu contemporâneo. Embora nós sejamos todos contemporâneos, nós não vivemos a contemporaneidade do mesmo modo. A maneira como eu, Cortella, estou presente na contemporaneidade, a maneira como os meus filhos estão presentes, a maneira como os meus netos estão presentes, ela não é idêntica. Nós estamos ao mesmo tempo, mas não do mesmo modo. Por isso é preciso fazer pontes entre esses modos para que a gente tenha uma comunidade de vida, uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de conhecimento. Nessa hora, claro, cabe ao mundo adulto, inclusive por conta, né, de uma vivência mais intensa, a necessidade de estabelecer os caminhos para essas pontes. E essas pontes se dão com uma para usar uma expressão antiga do mundo digital, uma reformatação, né, do Winchester. Quem é mais jovem nem imagina que houve uma época que a gente tinha que reformatar o Winchester. E quando eu falo isso, estou falando de alguma coisa há 10 anos, apenas há uma década. É necessário que a gente seja capaz, né, de mudar o modo de relacionamento. Eu não posso esquecer que as crianças e jovens estão com o mundo digital aí e que eu, adulto, não sou obrigado, né, a utilizar, né, a fazer com que haja a minha relação contínua com esse mundo se eu não o desejo. Mas eu não posso estar alheio a essa condição. Por isso, uma das coisas marcantes da inovação é que, além da educação de crianças e jovens, é necessário que a gente eduque também os pais e os responsáveis para esse mundo. Não haverá inovação, né, se a escola, por exemplo, se limitar, né, a fazer um trabalho continuado de formação de docentes, né, de funcionários, né, de alunos, e não fizer dos pais também.
em várias das suas formas de colocação. Isso se dá não organizando cursos, por exemplo, né, apenas sobre o uso, como é que se usa uma tecnologia, uma ferramenta, uma plataforma, mas especialmente qual é o lugar que isso tem. E especialmente, de novo, e por isso a noção de especial é direta, com o uso consciente das tecnologias, com o uso deliberado, com o uso autônomo, de maneira que a gente não tenha com as tecnologias algo que não se deve ter com nada, que é uma relação de subordinação, isto é, de perda da emancipação. Bom, professor, agradeço muito a sua participação, muito obrigado. E parabéns por todo o seu conhecimento. Grato, obrigado.